Eu resolvi falar sobre Catasetum porque essa é uma orquídea que vale a pena as pessoas aprenderem a cultivar. A melhor vantagem dela é que é uma orquídea que cresce num ambiente de calor, o que é muito raro hoje em dia encontrar, né? A maioria das orquídeas gosta de frio ou de dias quentes e noites frias. Já o Catasetum, embora ele prefira dias quentes e noites frias, ele vai bem em lugar que é quente o tempo todo. Então tem muita gente que mora em beira de praia, mora no interiorzão, que é quente, e as orquídeas que a gente compra não vão bem lá. Cattleya, Dendrobium, então nem se fala, Cymbidium nem começa a crescer, e então só híbrido mesmo que vai, e olhe lá. Então o Catasetum é uma alternativa. Então essa é uma das vantagens. E a segunda vantagem do Catasetum é que as flores dele são diferentes. Então tem gente que não gosta daquelas flores muito comuns, muito típicas, né? Quer variar um pouco, quer uma coisa mais esquisita, uma coisa mais exótica, bizarra. Então aqui vocês veem como é o tipo das flores do Catasetum. Eu tenho umas plantas pequenas aqui comigo, são jovens. Os Catasetums crescem, ficam altos, dão folhas grandes, vêm para cá. Eles estão agora, essa aqui é tudo planta pequena que eu peguei na exposição aqui que teve, porque as minhas orquídeas estão longe, estão na casa de um amigo fora do Rio e não deu tempo de eu buscar. E por telefone ele falou que está tudo assim sem folha. Então não adianta também eu pegar e trazer para vocês um monte de planta sem folha. Então eu vou usar essas aqui como exemplo, mas eu vou usar muita foto nesse vídeo, porque o Catasetum passa por muitas fases e você precisa ter foto para poder explicar, porque cada uma numa época, não dá para eu ter todas ao mesmo tempo. Então eu vou mostrar agora, a seguir, um vídeo onde vocês vão poder ver fotos de várias flores de Catasetum, desde a mais típica do mato, bizarra, que parece inseto, até as cachos mais espetaculares, para vocês situarem o que é o Catasetum. Aí depois disso eu vou explicar qual é o truque para cultivar, porque ele tem um truque, que é a dormência. Se não seguir a dormência, não vai para frente. Bom, aqui vocês podem ver que o Catasetum cresce, as folhas ficam grandes. Esse que está aí que eu peguei para mostrar no vídeo, eu peguei na exposição, são plantas jovens que eles vendem nos quiosques ali da exposição. Depois, não sei o que dá, ele vai crescer e vai ficar com essas folhas lindas, enormes, como vocês podem ver aqui, bem robustas. Eu não peguei esse, primeiro porque agora está tudo sem folha lá. Então no orquidário, na casa de um amigo meu fora do Rio, e não deu tempo de eu ir buscar, mas mesmo que eu fosse, só ia ter bulbo, porque nessa época aqui está tudo em dormência. Mas vocês veem que se você cuidar direito, plantar num lugar que dê muita umidade, estão plantados no esfagno, e adubar bastante na época que está fora da dormência, e respeitar a dormência, eles viram uma moita, ó. É muito bonito. O Catasetum é uma planta que vale a pena ter. Aqui, ó, as folhas no auge da parte vegetativa, né? É quando começam as flores. As flores dão nessa época. Às vezes elas atrasam um pouco, dão quando já estão amarelando, mas é nessa época que enche de flor. E aí ela segue pelo verão, pela época da chuva, e vai indo até a época da dormência na seca. As flores dos Catasetums também são diferentes. Isso não é para qualquer um. Tem gente que quer Phalaenopsis, Dendrobium, quer, sei lá, um Cymbidium, essas Cattleya, flores bem óbvias, né? Então não gosta, mas a gente quer uma coisa diferente, vai atrás do Catasetum. Então essa é uma das vantagens que ele tem, que é justamente flores diferenciadas para pessoas que querem fugir um pouco do padrão. E a vantagem maior, é claro, é que ele vive no calor. Então se você vive numa área que é quente, como eu aqui no Rio, o Catasetum é a melhor opção, porque as orquídeas em geral gostam de frio, ou de pelo menos dias quentes e noites frias, 7 graus de diferença entre o dia e a noite. E o Catasetum já suporta, se você tiver uma quantidade menor de amplitude térmica, ele vai bem. Então é uma opção boa você ter o Catasetum. Algumas flores são esquisitas, mas são coloridas. Como esse aqui, ó, você vê que ele é muito bonito. Apesar da flor ser estranha, ele é todo pintadinho, tem cor, amarelo, etc.
Esse é um catacetum nativo também, encontra aqui na mata da Serra do Mar, vai para cima, lá para quase até Venezuela, tem desse catacetum por aí. Tá vendo? O macrocarpo é muito bonito. Esse aqui, por exemplo, é uma forma selvagem também. Você vê que ele é bem estranho, é cheio de ponta e é uma coisa para especialistas. Ele chama catacetum osculatum, porque osculatum vem de ósculo, que é beijo, né, em latim. E aqui vocês podem ver uma boca, né, que parece que passou batom. É disso que a pessoa que classificou achou que é uma flor que gosta de dar beijo, vamos dizer. Aqui é meio marrom, mas existem algumas variedades que é bem vermelho aqui essa borda. Parece mesmo uma boca com batom. Agora, não são todos catacetos que são assim, que parece inseto, uma coisa esquisita. Tem alguns da linha do Pileatum, que é um catacetum branco, que dá na fronteira do Brasil com a Venezuela, e que dá esses cachos enormes lindos. Essas plantas são híbridas, mas também tem pura. Então, para quem quer uma flor mais tradicional, uma coisa muito chamativa, existem catacetos que tem também. Olha esse aí é meu, já ganhou prêmio em várias exposições. As flores são enormes, ele dá quando está com folha, então fica essa coisa bonita que vocês veem aí. E tem outras variedades, tem uns com um pouco de vermelho, um pouco de vinho, tudo cruzamentos ou variedades do Pileatum. Então quem não quer aquela coisa muito de inseto, pode fugir para esse lado, né? Esse é aquele que eu estava com 3 cachos, já ganhou a melhor planta de exposição diversas vezes, porque essa flor é muito grande. Para vocês terem uma ideia, essa parte redonda aqui da flor é do tamanho de uma xícara de chá, de café. Isso aqui, tá vendo? Essa parte aqui é uma xícara de café. E olha como ele é lisinho, é retinho, a borda perfeita, por isso que ele ganha prêmio, porque ele não tem nenhuma ondulação, não tem nenhuma rebarba, é maravilhoso. Já existem variedades dele com um pouco de vinho e com bastante vinho, que é uma variedade rara chamada Pierre Curie. Então você imagina a beleza que são esses cachos, né? Esse também é um híbrido feito em Miami com outros catacetums, e aí você vê as cores, né? O que tem muita opção de cor. Aqui já são Cycnoches. Cycnoches é do grupo dos catacetum, mas é outro gênero. Essa flor é muito grande, tem quase 10 centímetros de diâmetro e tem um perfume muito forte de framboesa, daquela bala de framboesa. E eles cruzam os Cycnoches com o catacetum. Esse eu tive na coleção, não foi muito bem aqui no Rio, porque é o único que eu conheço que gosta de frio. Ele é dos Andes, esse Cycnoches. Eu tentei, mas ele quer frio. Então eu mandei para São Paulo, para um outro amigo meu que tem lá a orquidária, e está muito bem lá. Mas é uma exceção, a maioria gosta de calor. Esse, por exemplo, adora calor. Olha, ele é todo pintadinho, parece também um inseto, eu gosto muito, e vai muito bem aqui nessa região. Esse é nativo, não é híbrido, não é nada, é puro. Existe na natureza assim. Encontra na Serra do Mar, por aí. Não é muito fácil, e é muito interessante essas pintas que deu origem àqueles outros. Aqui, como vocês podem ver, ele mostra bem o que deu origem ao nome. Cycnoches, quer dizer, pescoço de cisne, que é exatamente essa curva aqui, que lembra um pescoço de cisne. Todos desse gênero têm, em maior ou menor tamanho, esse pescoço. Aqui é um Mormodes, que é outro gênero também, dentro do catacetum. Então é da família do catacetum, mas é outro. Esse é interessante porque a flor é torcida, a coluna fica viradinha para fora, em cima, encavalada em cima do labelo. Esse vermelho vem do Pará e é uma forma rara. É difícil achar cor vermelha. Mas você vê que são tudo do mesmo grupo, e eles cruzam as pessoas, os pesquisadores, os hibridadores, cruzam um com o outro. Esse que está aí, por exemplo, é um híbrido mais complexo, e é aquele que eu mostrei agora no começo do vídeo na minha mão, o cachinho. Vocês veem que uma foto boa valoriza a planta, né? Eu peguei, fiz uma foto com lente de aumento macro, com uma luz boa, e aí apareceu bem as pintas, toda essa textura da flor. Então essa é aquela que vocês estão vendo aí, que está na minha mão.
muito bonito também. Aqui é outro Cycnodes, Cycnoches esse mesmo, é Wine Delight Jane. Esse aqui é um híbrido também, feito em Miami, e eu gosto por causa das cores. É vermelho com um rosa velho. Então você tem que Catasetum é um grupo de orquídeas que vale a pena vocês investirem, porque olha que maravilha que é. Aqui, por exemplo, já é mais esquisito, né? Já é mais uma cor mais parecendo novamente com inseto, e está aqui um rudimentar, o pescoço de cisne, porque ele é um híbrido, então veio uma parte de uma parte de outra, mas o pescoço está aqui. Esse aqui é um dos mais bonitos porque ele é negro, cor de jabuticaba. Eu trouxe dos Estados Unidos bem pequenininho, já cresceu, tá vendo? Já está dando cachos maiores, e dependendo da luz ele ou é meio vinho ou é todo preto. Eu tratei muito bem, ele logo já deu outros bulbos maiores. Você vê que o primeiro bulbo é pequeno, vem um outro bulbo maior, e no fim sai um grandão, e ele vai aumentando de tamanho e dando cachos maiores. Esse aqui é a mesma planta da foto anterior, já adulta, grandona, numa exposição aqui do Jardim Botânico, quando ela ganhou o primeiro lugar, a melhor planta. Deu vários cachos. Eu escondi o vaso com essa barba de velho, porque na exposição a gente tem que dar uma caprichada, né? Para as pessoas. Aqui, ó, com flash, ele fica meio cor de vinho, mas a cor certa dele é mesmo o negro, principalmente na luz do dia. É uma beleza essas plantas. Invista no Catasetum que vocês vão gostar. Eu vou tentar explicar nesses vídeos, é uma sessão de 2, 3 vídeos, todos os detalhes do cultivo dele, para vocês não terem problema de perder as plantas. Os Catasetums vivem na maioria na Amazônia, mas poucas espécies vivem no centro da Amazônia, na parte úmida. Eles vivem nas bordas da floresta. E naquela região, no interiorzão do Brasil, não existe primavera, verão, outono e inverno como a gente conhece aqui no sul ou tem fora do Brasil. É época de água e época das secas. Eles chamam de inverno a época da água e verão a época da seca. Então chove sem parar, de encharcar qualquer pessoa, e depois seca e fica bem seco. Então o Catasetum se adaptou a isso. Ele tem uma fase com folhas, que é a época das águas, que é quando ele cresce, o bulbo aumenta, nasce um novo bulbo, começa a sair os botões das flores, as folhas ficam grandes, aí a folha começa a amarelar. Vocês não se assustem, porque é normal, ela vai amarelando daqui para cá, chegando aqui ela cai. Ela cai aqui, ó, tem até uma... Tá vendo esse dentinho aqui? Essa divisão? É aqui que ela quebra e cai e fica essa bráctea aqui grudada. Elas caem. Eu vou mostrar um vídeo agora que eu fiz na exposição também, onde eu comprei esses Catasetums. E lá tem uma que está com flor e já está com as folhas amarelas, quase para cair. Veja agora a seguir. Ó, aqui já tem um Catasetum florido. Ó. São flores masculinas. E ele está florindo de um que já está começando a entrar em dormência. Está tudo seco, a folha já está amarelando. Isso não é doença não, é normal a dormência. Ele vai ficar inteiro assim seco, mas ainda está com flor. Ó. Flor linda. Como vocês viram lá, ele está entrando em dormência, mas ainda está com flor. Isso acontece, quer dizer, ele pode dar flor, geralmente a maioria dá flor quando está com folha, depois, às vezes as flores continuam. Esse aqui, por exemplo, tem duas hastes, ó, uma aqui que eu cortei, e a que está com flor agora. Quando ele deu essa flor, ele estava cheio de folha, aí as folhas começaram a amarelar e já tem uma outra haste, e agora que ele está completamente seco, ele está ainda com flor, tá vendo? Depois ele perde tudo isso e acaba ficando assim, completamente sem nada, ó. Só o bulbo. E depois vem a fase de que começa a brotar. Tá vendo um brotinho aqui. Bom, a época que geralmente eles perdem as folhas é o inverno nosso. Então essa época agora tá tudo sem folha, mas não é todos, porque outros vêm de outras áreas do Brasil,
em que a seca é em outra época. Outros são híbridos cruzados uns com os outros, como esse aqui, que é um híbrido. Então eles não respeitam muito. Você tem que ir no seu olhômetro. Então, se começar a cair a folha, não se assusta, não é doença, é normal. E aí tem as fases de dormência e de tudo. Qual é então o segredo para vocês terem aqueles catacetos lindos, enormes, como eu mostrei no vídeo há pouco tempo atrás, alguns minutos atrás, sem que ele apodreça, fazendo ele crescer, as folhas ficarem largas, ricas, etc. É seguir o padrão de água da dormência. Esse é o truque do cataceto que vocês têm que fazer. Então, quando ele está assim, nessa fase, que é com folha, ele na cabeça dele está na época das chuvas. Então ele vai precisar de muita água. Então você tem que regar ele todo dia, deixar sempre encharcado, para ele encher de água e construir a força dele para passar a época sem chuva que está aqui, que é a época seca que ele vai precisar armazenar o que ele juntou nessa época. Então aqui, esse aqui está plantado em casca de coco. Eu gosto do musgo, do esfagno, principalmente do Chile, porque o esfagno ele retém bastante água. Então ele fica bem molhadinho o tempo todo. Eu vou mostrar depois o cultivo em garrafa PET, mas vai ser num próximo vídeo, senão fica muito comprido esse aqui, se eu fizer numa tacada só. Então, vocês mantêm ele sempre molhado quando ele tiver com folha. Aqui, por exemplo, está no esfagno, tá vendo? Esse esfagno está úmido. Então, quando ele começar a perder a folha e cair, aí você começa a diminuir as regas. Deixa secar algumas horas, depois deixa um dia seco, rega, até que ele vai perder tudo e vai ficar assim, completamente seco. Tipo isso aqui, ó, um bulbo totalmente seco. Quando ele estiver assim seco, é quando ele está na época da natureza, na época da seca. E vocês não podem molhar de jeito nenhum, nem deixar respingar a água aqui. É bom até tirar ele do meio das outras orquídeas, porque você está regando uma orquídea do lado e cai água aqui sem querer, respinga, não é bom. Por quê? Porque quando ele está assim, ele está em dormência. Então o que acontece na dormência? Tudo dentro dele para. Então aqui, por exemplo, a seiva dele está correndo, passando para as folhas, trazendo a água. Então se uma praga ou um fungo vem e começa a querer atacar, a seiva dele é como um exército. Ele contra-ataca, tem os alcaloides venenosos contra os fungos e as bactérias e não deixa elas entrarem. Agora aqui não, ele está parado, está tudo quieto, é como se o exército estivesse dormindo. Então qualquer doença que chegar aqui e tentar entrar vai conseguir, porque ele está sem defesa. Então é deixar ele quieto. E ele não vai precisar d'água, porque ele está cheio d'água aqui, ó, tá vendo? Está gordinho, etc. O que eu faço? A única coisa que eu faço, as folhas, deixa eu mostrar aqui neste, quando elas caem nisso que eu te mostrei, esse pedacinho. Sobra essa parte aqui da folha, a parte de baixo, ó, essa bráctea aqui, ó, essa base. Isso fica grudado aqui, que é o responsável por esse prateado que você vê aqui, tá vendo? E aqui o que acontece é um problema, porque aqui embaixo, muitos insetos, principalmente o ácaro, que ataca muito o catacetum, eles se escondem. Então é bom você tirar, você limpar isso aqui. Não deixa, porque se você vier e pulverizar qualquer tipo de inseticida, ele até que gruda por aqui, mas o que está lá dentro ele não pega, ele não chega até lá. Então limpa bem. Aqui, por exemplo, ó, um amigo meu me mandou uns bulbos, estão limpinhos, ó, verdinhos. Você está vendo o que está embaixo, nós tiramos tudo, ó. Tem gente que mantém o catacetum assim, igual o pessoal que guarda a batata de planta, entende? Aí depois, quando ele começa a brotar, o filhotinho você planta, ó. Aqui já tem, ó, deixa eu ver se pega o foco, ó, um brotinho querendo sair. Deixa eu pegar aqui contra o branco, talvez dê para ver melhor, ó. Então já está na hora de plantar. Eu não gosto assim, porque como eu planto no musgo, o musgo seca, fica bem sequinho, é só não deixar ele quieto, eles cortam as raízes, eu não gosto também, que judia. Então eu acho só plantar no vaso e deixar quieto e tirar o vaso do convívio das outras orquídeas. Aqui, por exemplo, vocês podem ver
Deixa eu ver, ó, tem muita bráctea para tirar, ó. Eu deixei para mostrar para vocês. Tá vendo, ó? Você vai tirando isso aqui com cuidado e vai limpando. Tá vendo? Depois eu vou tirar com calma, porque aqui não vai dar. Mas você vai tirando e vai limpando, porque aqui embaixo é onde se esconde os bichos que atacam a sua planta. Tira com cuidado, deixa bem limpinho, ó. Tá vendo? Depois eu vou tirar o resto. Quando ele está assim com flor, e ao mesmo tempo coincide dele entrar em dormência, é bom você não encharcar ele, porque ele já está começando a parar. Mas como ele está sustentando essas flores, ele precisa de água. Então você joga um pouco de borrifamento aqui. Eu vou pegar um borrifador, só um minuto. Mesmo ele estando com flor, quando saíram fora as folhas, caíram, você tem que tirar ele da chuva, junto como fez com esse, tirar do convívio das outras orquídeas para evitar o respingo. Só que enquanto esse está lá guardado sem nada de água, nada, esse aqui, como tem flor, você pode dar uma ajudinha para ele, mas pouco. Então qual é a diferença? Quer dizer, esse que está com folha, como é que você rega? Você rega daquele jeito de encharcar até sair água por baixo, todo dia. Ele tem que ter muita água, encharca mesmo. Esse não. Esse você vem aqui com um spray e vai onde está mais, você vê mais raiz aqui. Dá uma sprayzadinha leve e acabou. Com isso ele vai ter um pouco de água para sustentar essas flores. Quando as flores caírem, aí acabou. Para de regar completamente e põe junto com o outro no lugar seco, até começar a brotar. Agora, isso não quer dizer que você vai abandonar completamente o seu catacétum. Você tem que ficar meio de olho, porque às vezes alguns que são de lugares mais úmidos, a gente não dá, tem que olhar, porque eu não sei o que você vai comprar, o que vai encontrar por aí, qual é a espécie, qual é o híbrido. Então alguns aguentam bem assim, alguns se ressentem um pouco. Então você vai ver aqui, ó, ele começa a dar uma murchadinha, ó. Deixa eu ver se eu pego o foco. Esse bulbo está ligeiramente murcho. Quando ele começa a engruvinhar assim, aí você precisa molhar um pouquinho, plantar. Então o que você faz? Agora dá para ver bem o murcho aqui. Então uma vez por semana você vem e dá uma borrifada no vaso para ele molhar, mas tem que esperar secar. Borrifa de manhã para ele não dormir molhado, para não dar doença. Ou tem uma outra alternativa. Em vez de você usar o borrifador, você planta ele. Eu vou plantar ele depois para ensinar como é que planta, né? Você planta ele e aí você encharca o vaso completamente até sair água por baixo, mas para. Não encharca nunca mais. Dá uma semana para ele ficar seco. Então a doença que vai se animar, opa, estou cheio d'água, vou crescer, vai secar, não vai vir mais água e ela morre. O problema é a constância da umidade, porque um dia, 2, 3 úmido, a doença enraiza e vai para dentro. Mas se é só uma molhada e seca, aí ela morre, ela não tem força para penetrar na planta. Então você vai ficar olhando, controlando os catacetos quando ele está seco assim, sempre olhando aqui embaixo, ver se sai um filhotinho. Eu vou mostrar em seguida umas fotos. Desculpe se eu repetir na foto que eu estou falando aqui, mas eu preciso ilustrar a foto, né? Falar o que vocês estão vendo. E a foto ajuda melhor, porque eu não tenho material para mostrar tudo aqui. Mas vai começar a sair uns brotinhos bem pequenos, onde você não rega. E esse brotinho vai crescer e vai começar a ficar assim, ó, maiorzinho, tá vendo? Aqui eu já limpei, tá vendo? Tirei as brácteas. Começa a sair um broto. E começa a dar uma raizinha aqui. Mas você ainda não rega. Aqueles regadores compulsivos e inveterados vão ficar nervosos, porque dá vontade de regar e não pode. Então tem que ter paciência mesmo. Quando tá assim, para dar uma ajudazinha, faz aquilo que eu falei. Joga uma aguinha aqui, espera uns 2, 3 dias, joga mais pouquinho, uma coisa como eu mostrei aqui. Daqui a meia hora tá seco e nada. Quando essa raiz chegar aqui, mais ou menos uns 3 a 4 centímetros, aí você rega. Aí começa a encharcar igual esse, vai encher de folha, ele vai crescer e aí é a época de molhar. O adubo é a mesma coisa. Quando você está na época de molhar, tem que adubar muito.
um adubo forte, generoso, toda semana, um NPK, de preferência um químico, né, para entrar. Ele gosta muito também de osmocote, aquelas cestinhas que põe osmocote e espeta aqui. Então, quando rega, ele entra. Na época da seca, que você não vai regar, você tira a cestinha. Não mistura no substrato, põe aqui em cima. Então, quando você rega, o chorume vai descendo. Hoje em dia já tem o Forte Cote, que é fácil de achar, que é um osmocote da Forte. Vocês conhecem as bolinhas, né? O pessoal mistura na terra quando planta uma planta. Na orquídea não é bom misturar. Eu gosto de pôr por cima quando ela está na fase de água. Então a gente compra essas cestinhas, vende em tudo que é orquidário. Você compra, deixa eu ver se eu abro aqui, ó, tá vendo? Enche de osmocote dentro da cestinha e espeta no vaso. Assim, ó. Tá aqui. Então o que vai acontecer? O vaso, quando você regar, a água vai bater aqui e vai descer um chorume com um pouco desse osmocote lá para dentro, para as raízes. E ele vai consumir esse adubo, além do adubo que você já põe, que aí você dá um reforço a mais para ele. Catasetum, eu acho que é a única orquídea que se dá muito bem com isso. As outras eu não gosto muito, mas para o Catasetum vai. Quando ele entrar em dormência e ficar assim, seco, você tira e guarda. Você não usa, tá? Joga fora o que está dentro, que já está velho, e guarda a cestinha vazia para pôr um novo quando ele vier com folha. Aí, aqui nem adianta pôr nos outros, porque você não vai regar mesmo, então não tem como descer chorume. Então tá aqui. Depois, se você também deixar muito osmocote, vai criar uma espécie de um sal na raiz, né? Eu vou mostrar agora um vídeo com fotos, onde vocês vão poder ver essa raiz, o tamanho que ela tem que estar, para vocês começarem a regar com força. Regar de vez mesmo. Aqui vocês podem ver um Catasetum na natureza em Pirassununga, na sua época vegetativa, quer dizer, a época que ele está com folha, a época das águas, das chuvas, quando ele precisa de muita água, de muita rega. E a época da flor também. Geralmente a maioria dos Catasetums dão flor onde eles estão com folhas. Aqui, por exemplo, é um Catasetum fimbriato, muito bonito, nativa do interior de São Paulo. Aqui você vê em cultivo, também com folhas, ele começa a dar os botões para florir. Isso é mais uma indicação de que ele precisa de muita adubação e muita água, porque ele vai ter que sustentar esse monte de flor que vai abrir e vai demandar um alimento e água para sustentar todo esse cacho. Agora, quando vocês regarem, tem que tomar cuidado para não derrubar água nesse copo que forma quando as folhas se abrem. Elas formam um copo no meio, que pode acontecer de se juntar água demais aí, apodrecer lá aqui embaixo. Quer dizer, a água desce por aqui, apodrece essa região aqui, que eu estou mostrando com o mouse, tá vendo? Então evita jogar muita água aqui. Quando regar, borrifa por fora, e se cair muito aqui, você dá uma virada no vaso para derramar essa água. Aí depois eles começam, quando chega a época que acaba as flores e tudo, às vezes a flor continua, mas na maioria das vezes a flor acaba, ele começa a entrar em dormência. Então a dormência é quando as folhas vão ficando amarelas. Você não se assuste, porque isso não é doença, e você tem que começar a diminuir as regas. Aí você espera secar bem entre uma rega e outra. É igual a orquídea, né? Você espera secar para regar. Às vezes deixa secar um dia, 2, mas sempre rega, porque ele ainda está assim acordado, vamos dizer assim, com a seiva andando lá dentro. Então ele precisa de água. Em cultivo, quer dizer, na sua casa, também vai começar a amarelar. Se você vê que as folhas estão começando a secar e que ele está entrando em dormência. Mas se você olhar aqui atrás, ó, ele tem 2 bulbos com folha. Então você não diminui as regas, continua regando, porque os 2 bulbos de trás precisam de água. Só quando todos ficarem amarelos, como esse aqui que está todo amarelo, aí você diminui as regas e vai deixando secar entre uma rega e outra. Até que finalmente cai todas as folhas e ele fica completamente sem nada, na dormência mesmo. Esse é aquele no interior de São Paulo que está na raiz da árvore. Aqui é ele numa época da seca. Então aqui chove
ele está na chuva, mas está muito pouco. Então não chega a comprometer, a apodrecer a folha. Perde um bulbo ou outro às vezes, mas eu não vi morrer a planta, eu acompanho ela há bastante tempo. Então aí vai começar, depois de uns meses, cada um, não dá para dizer para você quanto tempo, porque vai depender da espécie de cataceto. As que vivem na Amazônia úmida, a dormência dura pouco. Os que vivem em Mato Grosso, Pantanal, lugar assim que tem uma época seca maior, a dormência demora mais tempo. E os híbridos cruzam um com o outro, aí é uma loteria, né? A gente não sabe o que cruzou com o que, então tem que ficar mesmo de olho. Quando começar a sair essa pontinha de broto aqui, você fica de olho nele, mas não rega. A única hora de regar cataceto quando ele está em dormência é se os bulbos aqui em cima começarem a murchar. Às vezes acontece. Aí você dá uma borrifada a cada 3 dias um pouquinho, para ver se o bulbo incha. Mas não deixa molhar, tem que secar completamente entre uma rega e outra. Você pode também encharcar o vaso até sair água por baixo, mas só uma vez. Aí não encharca mais. Você vai encharcar dali a 15 dias. Ele tem que secar completamente, senão as bactérias vão se aproveitar dessa umidade ou os fungos para entrar a raiz adentro. E daí sobe pelo bulbo e aí já era. Aqui está o brotinho, você está vendo, saindo, mas você não rega. Se você olhar o musgo aqui, ele está escuro, está bege. Por quê? Porque quando ele é molhado, ele é amarelado. Ele é uma cor assim, um amarelo ouro. Assim, bege é porque está seco, né? Assim, quase cinza. Não rega. Tem paciência, aguenta, mas não rega. Começa a sair um broto, o broto começa a crescer. Você também não rega, aguenta. Está quase na hora boa para transplantar, que é quando ele está acordando. Então, se você quiser mudar ele de vaso para um outro vaso, fazer qualquer tipo de transplante, essa é a hora. Eu espero crescer um pouquinho mais a raiz, porque aqui qualquer esbarrão que você der, cai a raiz. Então, isso aqui também solta. Então você acaba perdendo o broto. Então eu costumo esperar um pouquinho mais, quando ela está assim. Quando a raiz está 2, 3 centímetros, aí já está na hora de você começar a borrifar água. A cada 2, 3 dias, dá uma borrifada, molha as raízes, ela vai chupar água aqui para cima, mas os de trás ainda estão perigoso, ainda estão dormindo, não é bom molhar muito o vaso, não é bom de encharcar. Você só borrifa aqui, em cima das raízes um pouquinho. Aqui, por exemplo, sei lá, ainda está pequeno, mas já está começando a molhar mais. Aqui você já borrifa todo dia, um pouquinho por cima das raízes, mas não deixa a água descer lá embaixo. Fica só aqui por cima, até que finalmente a raiz já chega a 4 centímetros, aí você já pode encharcar. Então aqui já está na hora de encharcar e já está plantado em outro vaso, porque você tinha que transplantar, você já transplantou. Se não é para transplantar, deixa quieto aí, mas a partir de agora é encharcar todo dia, de sair água por baixo, né? Dá uma secadinha, encharca de novo. Não é para ficar encharcado de pôr um pratinho embaixo. Encharca, seca quando estiver quase seco, mas não totalmente seco, você molha de novo. As orquídeas em geral precisam secar totalmente para você regar de novo. O catacetum não. Quando está nessa época, é quase seco, você pelo dedo sente um pouquinho de umidade, rega de novo. Não espera secar completamente, mas também não deixa encharcar. Se pelo dedo está totalmente encharcado, você não rega, mas deixa sempre molhado. Então isso aqui vai crescer e vamos começar, volta para o primeiro slide, aquele ciclo fecha, né? Aí ele vai encher de folha. Então esse é o ciclo completo do cataceto. Só rega com a raiz com 4, 5 centímetros. Tem que ter muita paciência. Quem é regador inveterado, regador compulsivo, vai sofrer, mas é o único jeito. Uma amiga minha me emprestou um catacetum que ela tem cultivado em garrafa PET. Eu tenho alguns aí que eu vou mostrar no próximo vídeo, como é que é o cultivo em PET, que eu não tenho, então eu peguei emprestado. Mas ele é um cultivo bom porque ele imita exatamente o que acontece na natureza. Eu vou explicar depois. Agora, ela tinha esse aqui, que entrou em dormência, como vocês podem ver, perdeu as folhas, não foi limpo, precisa dar uma limpada aqui, e ela deixou na chuva.
Com isso, o que aconteceu? O fungo entrou e atacou isso aqui, apodreceu esse aqui, ó. Tá vendo? Já está entrando aqui. Eu vou tratar, mas é difícil nessa época tratar, porque como está tudo parado, a planta nem chupa o veneno lá para dentro. Então tem que jogar por aqui. Eu vou tentar ver se eu consigo salvar esse catacetum e transplantar ele. Então é isso que acontece se vocês deixarem, quando ele está em dormência, tomar chuva ou regar. Ele tem que ficar sequinho, sequinho, como eu mostrei.